Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Prepare-se que vamos começar. O que é um ângulo? Vamos começar a definir o que é um ângulo. O ângulo é o seguinte: se você pegar um ponto, que eu vou chamar de V, e duas semirretas quaisquer, por exemplo, essas duas aqui, então a semirreta é um pedaço de uma reta que tem um ponto inicial e se estende indefinidamente, e essa aqui é a outra semirreta. Assim, dadas essas duas semirretas com a mesma origem, essas semirretas dividem todo o plano em duas regiões. Tem essa região aqui, vou chamar região 1 e a região 2. Cada uma dessas regiões é chamada de ângulo. Então, ângulo nada mais é que uma região entre duas semirretas. Essa que é a definição de ângulo. Uma vez que você sabe o que é um ângulo é um objeto geométrico, a segunda parte é como medir ângulos. Em cálculo, a gente vai usar a medida em radianos, que é a medida mais adequada. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Mas também a gente usa, às vezes, que é uma medida que é muito utilizada na nossa sociedade, que é a medida em grau. Vou explicar cada uma delas. Vamos falar de medida de comprimento primeiro. O que é uma medida? Vamos pegar o caso do comprimento, que é um caso que a gente está acostumado. Se você pegar dois pontos, você pode definir um segmento de reta. Bem, esse segmento de reta, você pega uma régua, você mede o comprimento dele. O que é medir o comprimento do segmento de reta? Bem, o que você faz é o seguinte: você pega um segmento inicial que você chama de uma unidade. Por exemplo, centímetro, 1 centímetro. Você pega um segmento, fixa ele, chama ele de uma unidade. E qualquer outro segmento você vai comparar baseado nesse. Você vai pegar esse cara aqui e ver quantos desse cara cabem aqui. Por exemplo, digamos que cabem 2. Então aqui cabe um desse e outro desse. Então aqui você vai ter duas unidades, né? Medir comprimento é uma forma de você comparar. Agora que você tem uma unidade, se você pegar dois segmentos quaisquer, você sabe calcular quanto que mede esse, quanto que mede esse. Você sabe dizer quanto que é o maior, quanto que é o menor. Ou se você só tiver o comprimento, você sabe dizer sem precisar desenhar. Então, medir, na verdade, é associar um número, no caso aqui é um ente geométrico, mas não precisa ser geométrico, é associar um número real a uma entidade e você poder comparar duas entidades. Um outro exemplo é a massa. Se você tem dois objetos, você usa, por exemplo, o quilograma para comparar dois objetos, né? Se um tem mais quilograma que o outro, você sabe que um tem mais massa que o outro e assim vai. E agora a gente quer uma medida para comparar ângulos. O que é ângulo? Uma abertura. É uma região entre duas semirretas, então é uma abertura. Se você der duas semirretas diferentes, que você tem, vamos pensar só nesse ângulo menor aqui. Vamos esquecer o ângulo com abertura maior. Vamos dar duas semirretas, vamos olhar para essa abertura menor aqui. E se você tiver uma outra abertura aqui, você quer uma maneira de associar essas aberturas número de modo que você consiga comparar. Aqui parece que a abertura é a mesma. Parece que o ângulo que ela define é o mesmo. Mas não dá para saber só olhando, a gente precisa de uma medida. E se eu desenhar uma outra assim, claramente a gente vê que essa daqui, a abertura é menor que essa, que é menor que essa. Aqui eu não estou desenhando a semirreta toda não, só pedaços dela. Então como é que a gente faz isso? Como eu disse, tem duas maneiras. Vamos ver a primeira delas, que é a medida em radianos, que é a medida mais importante do cálculo, que a gente utiliza no cálculo, e que é a do Sistema Internacional também, de medidas. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente adota o radianos ao invés do grau. O radiano é muito simples de você definir. O que você faz? Dado um ângulo qualquer, você vai pegar uma circunferência com centro no vértice desse ângulo. Qualquer raio. Digamos que ela tenha raio R. Como é que você define a medida desse ângulo θ aqui, que eu estou chamando de θ? Em radianos, essa medida é bem simples. Ela é: você mede o comprimento desse arco que ficou dentro do ângulo. Ó. Você mede esse comprimento aqui. Digamos que mediu S. Ou seja, você pega um barbantinho, cola aqui e pega o pedaço desse barbantinho que ficou colado aqui certinho e mede ele na régua. Fica na régua, marca, pronto. Esse aqui mediu S. S centímetros, metros, sei lá, a unidade que você estiver usando. Você pega esse comprimento, S, e divide pelo raio. Isso vai dar o ângulo em radianos. É assim que se define. Bem simples de fazer.
Por que esse sistema é o que a gente usa em cálculo? Porque ele está na base decimal. Você pegou uma medida aqui, na sua unidade de medida, no caso você está usando a régua aqui, e você dividiu pelo raio, que também é uma medida decimal. Então isso vai dar um número decimal, que a gente chama de radiano, esse quociente, e ele está no sistema decimal, que é o sistema que a gente usa. Então é bem fácil de obter o radiano aqui. Bem, isso é uma medida boa por quê? Porque se você pegar um outro cara qualquer, digamos esse aqui, e uma circunferência, por exemplo, de mesmo raio, e você vai ver que a parte, se esse ângulo é maior, a parte aqui que fica dentro da circunferência, que fica dentro do ângulo, vai ser maior se a abertura for maior, e menor se a abertura for menor. E vão ser iguais, os ângulos vão ser iguais quando a abertura, a parte que tiver aqui dentro, for igual. Certo? Então é uma boa maneira de medir ângulos. E outra coisa que a gente sabe é que se você pegar duas circunferências, não importa o tamanho do raio, se você pegar uma outra circunferência de raio menor, por exemplo, esse cara aqui também é menor, tá vendo? Esse cara aqui é menor. O raio é menor, mas esse cara aqui também é menor. E aí o comprimento desse aqui, S', por exemplo, esse R', vai ser constante. S' sobre R' é igual a S sobre R. Isso é constante. Então não importa o raio que você pega, sempre vai dar o mesmo valor. E aí o caso mais interessante é quando você pega raio igual a 1. Se você tiver um ângulo qualquer, você pegar uma circunferência de raio 1, uma circunferência centrada aqui, o raio dela for 1, e você mede aqui, isso der S, esse ângulo θ aqui vai ser quanto pela nossa definição? S sobre 1, que é S. Então quando você pega a circunferência de raio 1, essa medida aqui é exatamente a medida do ângulo em radiano. Bem, isso é a medida em radiano, é assim que é definida. E grau, como é que é o grau? O grau é o seguinte, o grau foi inventado pelos babilônicos. Os babilônicos tinham o sistema sexagesimal. O nosso sistema é decimal, o deles era sexagesimal, ou seja, eles tinham 60 símbolos para representar os números. Nós temos 10, de 0 a 9. O que eles fizeram? Eles pegaram uma circunferência e dividiram ela em 360 partes iguais. Eles pegaram a circunferência e dividiram em pedacinhos bem pequenos, né? Assim por diante. Eles chamaram de 1 grau. Então o grau, 1 grau é 1 sobre 360 de um círculo. Isso que é 1 grau. Então assim que você define grau. Só que tem problemas para trabalhar com grau. Primeiro, porque ele não está no nosso sistema decimal, ele está no sistema sexagesimal. E para você, dado um ângulo qualquer, você para calcular ele é mais difícil. Para você aproximar ele é mais difícil. Por quê? Porque você precisa, no caso, por exemplo, de um transferidor de alguma coisa. Mas o que você precisa basicamente é fazer um círculo e descobrir quantos graus cabem aqui dentro, né? Ou seja, você teria que dividir a circunferência em 360 partes e ver quantos estão aqui dentro. No caso, a gente usa um transferidor para fazer isso. Mas no outro caso é muito mais fácil. Para aproximar um ângulo em radiano é muito mais fácil. O mais importante que a gente precisa saber é relacionar essas duas medidas. Então, se você tem um círculo, esse ângulo aqui, ele mede 180 graus. Porque uma circunferência inteira tem 360 partes, então metade tem 180. Então você tem que 180 graus isso daqui. Você sabe que um círculo de raio R, a circunferência inteira, se você sair daqui até aqui, você aprendeu que a circunferência mede 2πr. Então metade dessa circunferência mede quanto? πr. Né? Metade da circunferência mede πr. E se você medir esse comprimento, que é πr, sobre o raio, então isso vai ser π. Né? Ou seja, 180 graus equivale a π radianos. E aí, digamos que você queira saber esse ângulo aqui. Quanto que é θ? Então, 180 vale π radianos. Digamos que θ você conhece seja 60 graus. 60 graus corresponde a quantos radianos?
Então você faz uma regra de 3, x é igual a 60 vezes π dividido por 180. E aí você descobre que isso vai ser π sobre 3, né? Que cancela 6 com 18, vai dar 3. Então π sobre 3 é 180. Então é isso que você tem que saber, converter de uma para outra. Bem, medida de ângulo é basicamente isso. E aí, essa é a primeira parte, né? Os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos, entretanto, em cálculo, a medida mais adequada é o radiano, por ser definido na base decimal. Isso eu já expliquei. E agora eu vou explicar essas duas coisas. O que é a posição padrão de um ângulo? A posição padrão de um ângulo ocorre quando colocamos seu vértice na origem do sistema e seu lado inicial sobre o eixo x positivo. Como eu desenhei ele várias vezes, você pode pegar um ângulo de qualquer jeito. Tá? Toda vez que você tem duas semirretas, você tem um ângulo. Mas o ângulo está na forma padrão quando você pega o vértice como sendo a origem do seu sistema e o eixo x como a base do ângulo. E aí, você vai andar daqui para cá ou daqui para cá para formar o seu ângulo. Se você girar esse eixo, essa semirreta daqui para cá, você vai criar esse ângulo aqui. Esse ângulo está na forma padrão porque o vértice está aqui e a base dele está no eixo x. Você vai criar um ângulo θ que vai ser positivo. Isso já é a terceira parte aqui. O que é um ângulo positivo? É obtido girando-se o lado inicial no sentido anti-horário até que coincida com o lado final. Então esse daqui é um ângulo positivo. Se você girar para cá, então esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa vai ser negativo, né? Se girar esse eixo para cá, você forma um ângulo negativo. Então, por exemplo, se eu disser que eu tenho um ângulo beta, de menos 45 graus, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu sistema de eixos, vou girar ele 45 graus para baixo aqui, no sentido horário. Então, vou fazer esse ângulo aqui, que é a metade desse quadrante aqui. Então, esse ângulo é igual a menos 45 graus, médio menos 45 graus. Se eu falar que o meu ângulo gama é de 30 graus, eu vou andar 30 graus para cá. Então, eu vou fazer uma coisa assim. Correto? Então é isso que a gente precisa saber sobre ângulo, uma revisão bem básica. Eu aconselho, se você tem dúvida sobre isso, dá uma procurada em outras fontes. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!